Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Estamos aqui no Arroio do Padre. Vamos fazer mais uma reflexão. Sabe, encontros, oração, ouvir mensagens, reflexão, reunião eclesiástica, com o objetivo de buscar, de orar, de agradecer. Mas tem recomendações relacionadas a isto, que as pessoas, pela emoção, muitas vezes extrapolam, porque psique, muitos de nós não temos o controle, né? Então é interessante a gente observar para não entrar em surto coletivo. O Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, ou a comunidade que estava em Corinto. Ele menciona comportamentos, né? Ele começa no capítulo desde o 12, né? E vem seguindo. Mas se ler toda a carta, ela vai ter sempre recomendações. Mas me fala sobre a questão do capítulo 12, que fala da cegueira. As pessoas estavam com o véu por cima do coração e não entendiam que o véu já estava rasgado, rompido com a morte de cruz de Jesus, e é sobre a sua ressurreição, do aproximar-se de Deus, e que mesmo o autor aos Hebreus coloca Jesus como sacerdote real da ordem de Melquisedeque, e que agora Paulo recomenda e faz uma analogia dizendo que para chegar a Deus estava sendo por Cristo e é por Cristo, e que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, dando livre acesso para que todos buscassem em oração, em arrependimento, em oferta de humildade, reconhecendo as suas misérias e pedindo perdão dos seus pecados. Não precisaria mais aquele ato contínuo, repetitivo, e somente uma pessoa, um sacerdote que fazia essas orações, essas libações, e todo aquele ritual de sangue aspergido, pão da proposição e queimar gordura. Não, agora com a morte de cruz e a ressurreição de Jesus, deu livre acesso. E no capítulo 13 fala da excelência do amor, que tudo que a pessoa pode ter, mas se não tiver o amor, nada vale. Nada vale. No capítulo, na sequência, né, ele fala sobre o falar em línguas, que ele falava muito mais do que todos os outros juntos, os dialetos, mas cabia que falasse a língua que houvesse compreensão, fosse 5 palavras, mas que houvesse discernimento daquilo que estava sendo dito. E no capítulo 14, na sequência, ele diz que Deus não é Deus de confusão. E eu vou ler aqui uma passagem, está em Romanos capítulo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto muito bonito. Paulo escrevendo aí a comunidade que estava em Roma, capítulo 12, carta aos Romanos. E
que é apresentar, né? Apresentar o corpo vivo em sacrifício vivo, né? E saber qual é a intenção do propósito nosso com Deus e Deus para conosco, para ver essa conexão, essa reconexão, essa aproximação e saber qual é a perfeita vontade do Senhor e não a nossa. E nós nos sujeitamos a Ele, não às questões do mundo e nem aos costumes que estão aí. Eu falava outro dia com uma pessoa a respeito do ver as coisas erradas acontecendo. Alguns locais que tem mais criminalidade do que outros. E no amanhecer do dia, algumas pessoas ainda não foram recolhidas pelo ML e têm corpos caídos. As pessoas estão indo para o trabalho, as crianças para a escola e somente se desviam da calçada e a vida continua. Não existe uma perplexidade porque já estão habituados com esse tipo de violência. E não era para estar, mesmo que ela seja repetitiva. O acostumar-se com o erro, habitua-se a conformar-se com o engano. Assim é na mentira, assim é na corrupção, assim é no engano, assim é nas falcatruas, no levar vantagem, na ilicitude, tudo que não presta. Há um vício instalado em todo o planeta, em alguns lugares mais do que os outros, em alguns países mais do que os outros, e algumas pessoas fazem isso de uma forma natural, cotidiana, como se fosse tomar um copo d'água para matar sua sede, respirar, porque é um hábito natural, porque nós precisamos respirar para manter nossa vida, nosso organismo vivo. Então as pessoas fazem isso como se fosse isso. Estão habituadas a enganar, mentir, lograr, e em todos os ambientes. Agora, quando trata-se dentro de um campo que as pessoas falam de religião, que é religar-se com o Criador, a criatura com o Criador, e estão ainda fazendo esses encontros dentro desses ambientes e fazem isso dentro e fora desse ambiente como se fosse uma coisa natural, porque os outros fazem, por que eles não iriam fazer também? Mentir, lograr, enganar, usurpar e dar uma de santarrão. Por isso que saber a vontade do Senhor não é para se acostumar e não se conformar com essas coisas como o mundo se apresenta. O mundo tem se apresentado assim. E muitas pessoas estão se acostumando, estão entrando nesse viés para fazer igual ou pior daqueles que estão fazendo. E de uma forma hipócrita criticando aqueles que estão fazendo. E de uma forma mentirosa estão dizendo que estão orando, buscando a Deus e estão louvando ao Senhor. Somente com a boca, mas o coração está muito longe. E não existe perfeição, não existe santidade na terra. Quem entende um pouquinho da mensagem do Evangelho, que é o pão descido do céu, na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus, ele se renova e se inspira nesse Espírito Santo que está aí, querendo bater na porta do teu coração e fazer morada, e limpar mesmo aquele lixo que não deveria estar ali, mas de repente está, mas tem que ser limpado. É como a árvore que em João 15 Jesus reflete para nós e diz uma mensagem que ele é a verdadeira videira, ele é, e nós somos ramos enxertados. E quando nessa enxertia, nessa planta, nessa videira, nessa seiva, que seu amor, a sua verdade, a sua luz, a sua justiça, esse caminho após ele, ouvindo a sua voz desse bom pastor, nós somos limpos por sua palavra. E limpos pela sua palavra, nós vamos produzir frutos. E se não produzirmos frutos, se endurecermos o nosso coração, esses galhos são cortados porque não tem serventia, a não ser para queimar. Então nós vivemos num ambiente dentro do mundo, mas não é para se conformar com essas coisas do mundo, que é relacionado a tudo aquilo que não presta, a ilicitude, o pecado, o engano, a corrupção, a mentira, o ódio,
as guerras, as corrupções, tudo aquilo que não presta que as pessoas fazem. E algumas pessoas estão se habituando, porque se fizer alguma coisa relacionada à mentira, a engano, a usurpação, que mal faz? Porque se o outro roubou não sei quantos bilhões e está solto, o que tem de mais roubar um pouquinho só? Então esse conformismo com o mundo está na decadência. Por isso o amor de muito está se esfriando pela multiplicação da iniquidade. E não adianta você ficar gritando, se fazendo de vítima, enquanto você está compactuando com isso, e é um do que está puxando ainda para que isso seja assim. É uns que está na frente fazendo isso. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma biografia, todos nós partimos, estamos dentro de uma família e estamos constituindo famílias. E ninguém é melhor do que ninguém relacionado a pessoas humanas. O que se diferencia é o ser humano e o ser imundo, desumano. O que se diferencia é a luz das trevas, o amor do ódio, a verdade da mentira, a corrupção com a transparência. De tantas coisas ruins que as pessoas podem fazer, elas estão se habituando e caminhando, olhando e querendo fazer mais, aprendendo outras malandragens, outras ilicitudes, para dizer que são espertos. E estão se liando cada vez mais. E depois, quando são acusados e vem a luz, aquilo que se faz escondido, ao oculto, e vem sobre os telhados ser pregado, anunciado, a luz da verdade, aí se vitimiza. E passa a quem está errado, é aquele que trouxe a ofensa, que trouxe a maldade e disse: por que tu estás fazendo isto? Daí o outro fica irado: por que o outro falou que eu estava fazendo isso? Mas todo mundo estava vendo, só que alguém não falava porque não tinha coragem de falar que você estava fazendo. Para dar um choque de consciência, para ver que se você se arrependa e volte para o caminho da luz. E não se conforme com as coisas deste mundo, mas apresentei-vos o vosso corpo, que é o vosso culto racional. O culto racional vai ter racionalidade dentro de uma razão, e a emoção é controlada. Porque é entender o que acontece conosco. Então, mas aí, ó, profissão bombeiro. Bombeiro, uma vez, sempre bombeiro. A camiseta vermelha é relacionada a isso, ao corpo de bombeiros. E dia lindo, abençoado, ensolarado, claro. E essas águas aí descendo, olha só. Então Paulo entendeu, quero que você entenda, quero que você compreenda também. Mas não é por força nem por violência, é por ação do Espírito. Agora, se você quiser continuar na tua falcatrua, na tua ilicitude, querendo enganar os outros, fazer usurpação, e tem gente que rouba até ideia. É incrível, né? Não é roubar, não é usurpar. Que palavra que se daria para isso? Pois então, se no pouco tu não foi capaz de ser confiado, como é que no muito vai ser? É difícil, né? Se no pouco tu fosse fiel, ao muito eu também te colocarei para que tu tome conta, porque tu fosse fiel no pouco. Agora, se nem no pouco tu é fiel, imagina no muito. Eu estou em paz, graças a Deus. Eu espero que você também esteja, e se não tiver, você tem que buscar essa paz, caminhar com ela, abraçar ela e seguir em frente e buscar os objetivos, que seja dentro da transparência, da honestidade, sem falcatrua. Shalom.